Olá, sejam muito bem-vindos, alunos da Rede Municipal de Ensino. A aula é para vocês do ciclo 2, quarto e quinto ano, Matemática, com a professora Maria Tereza. Tudo bem, Pro? Tudo bem. Professora, qual é o assunto da nossa aula? Esse é um assunto de revisão, adição e subtração. Alunos, se preparem, organizem o caderno, vão para um ambiente silencioso, porque a aula de vocês vai começar agora. Boa aula! Pois é, como eu disse a Carol, a aula de hoje é uma revisão. Adição e subtração. É um assunto que a gente vem dando desde o primeiro ano. E o que é que muda aqui agora com a turma do quarto e do quinto ano? A complexidade das situações, problemas que a gente vai encontrar. Também os números vão ficando maiores. Vamos encontrar números com uma grandeza da unidade de milhar. Combinado? Acho que não tem nada aí de diferente, tá bom? Vem comigo. Vou lançar para vocês o primeiro desafio. O primeiro desafio você vai ler, mas a gente não precisa resolver. A nossa intenção aqui é descobrir a ideia. Qual é a ideia do problema? A gente esquece um pouco aquele problema de mais ou de menos. Subtração e adição têm ideias próprias que a gente precisa encontrar palavras-chave no problema para poder encontrar o melhor caminho para resolver ele. Então, você pega o lápis, pega o caderno ou então o celular, tira a foto do problema, mas não vamos resolver agora. Agora é só encontrar a ideia. Neste primeiro problema, em uma caixa que tem 425 pacotes de biscoitos salgados e 143 pacotes de biscoitos doces. Quantos pacotes de biscoitos tem nessa caixa? Qual é a ideia que a gente tem aqui? Primeiro precisamos buscar as informações que esse problema nos traz. Uma das informações são as informações numéricas. Nós temos 425, que é a primeira informação numérica que a gente tem, e a segunda informação numérica é a quantidade de biscoitos doces, 143. Tem outras informações numéricas? Não mais. Agora vão ser palavras que nós vamos precisar encontrar no nosso problema, que são palavras-chave, para a gente poder resolver, descobrir qual vai ser o cálculo que nós vamos resolver esse problema. Vamos lá. Essa caixa tem biscoitos salgados e pacotes de biscoitos doces. Eu preciso saber quantos pacotes de biscoito, independente se é doce ou se é salgado. Então, significa que eu estou o quê? Juntando numa caixa a quantidade de biscoitos salgados e doces. Entenderam? Eu vou juntar duas quantidades diferentes. Eu vou ter salgados mais doces, que vai ser o total da minha caixa. Então, essa ideia aqui, eu tenho duas quantidades diferentes para juntar e formar o todo, que é a minha quantidade de biscoitos. Eu não falei se eram os sabores, né? Salgados ou doces, e eu vou formar o meu total. Então, a ideia que eu tenho aqui é de adicionar. Adicionar é uma ideia, ou de juntar, essa é a ideia de adição. Eu vou juntar quantidades diferentes. Vamos ao nosso próximo desafio? Presta atenção. Na festa de final de ano do quinto ano, olha a turma do quinto ano preparando aí, hein? O cofrinho para a festa do final de ano. Participarão 86 pessoas. Desses, 26 são professores e os demais são alunos. Quantos alunos participarão da festa? Vamos para as informações numéricas? Precisamos recolher do problema as informações mais importantes. A primeira informação numérica que eu tenho é o nosso total. Vão participar 86 pessoas. Quem são as pessoas que fazem parte dessa festa? Professores, que eu vou chamar de P. Os professores também vão para a festa, hein? E também os alunos.
Eu tenho outra informação numérica? Tenho, 26. 26 são os professores. Eu tenho uma quantidade de alunos? Não tenho. Essa informação que eu preciso. Então, se eu juntar os professores e os alunos na festa, oi? Você ouviu aí? Eu vou o quê? Juntar. Isso mesmo, se eu juntar, eu vou formar o meu todo. O meu total são essas pessoas. Não é verdade? Puxa, Pró, mas como é que eu vou juntar 26, que são os professores, mais meus alunos, que eu não sei quem são? A quantidade. Eu vou ter o total de pessoas. Essa é uma ideia de composição, um problema em que eu junto também quantidades, mas só que eu não sei uma das partes. E aí que entra a subtração. Ela é oposta, ela é uma operação oposta da adição, porém elas são complementares. A gente vai imaginar peças de quebra-cabeça. Já jogaram quebra-cabeça? As peças não são iguais. Adição e subtração são exatamente assim. São peças diferentes de um quebra-cabeça, porém complementares. Então, a subtração se complementa à adição. Exatamente o que vai acontecer nesse problema. Para eu descobrir a minha quantidade de alunos que vão participar dessa festa, eu vou precisar retirar não, porque vocês também vão participar, né, professores? Os professores eu vou separar da minha quantidade total. Se eu vou separar, ouviram bem? Separar é uma das ideias de subtração. Então, justamente para eu encontrar a minha quantidade de alunos dessa festa, que eles vão participar, eu preciso separar da quantidade total de pessoas que vão participar. Ok? Então, nesses dois desafios, nós vimos duas ideias que são complementares. Ideia de juntar e ideia de separar. Vamos ver agora todas as ideias? Segue na tela. Ideias da adição. Juntar duas quantidades. E acrescentar. Lembra aí de uma receita de bolo. Imagina que você está fazendo uma massa. Só que a massa do bolo está muito mole. Você já tem farinha ali. Você vai precisar acrescentar àquela massa mais farinha. Essa é a ideia de acrescentar. Você já tem uma quantidade anterior e vai acrescentar mais quantidade de farinha. Ok? São duas ideias de adição. Subtração são 4 ideias. Retirar. Quando a gente perde alguma coisa, tá lá batendo bafo, perdeu figurinha. Você retira aquela quantidade. Separar, nós vimos agora que precisamos separar a quantidade de professores do total de pessoas que iriam participar da festa. Completar. Quanto tempo, né? Quanto falta para eu completar 80 anos? Essa ideia também é de subtração. E comparar. Puxa, eu tenho mais pulseiras do que Flávia. Flávia tem menos pulseiras do que Pró Maria Tereza. A ideia de comparação também é uma das ideias de subtração. Vamos resolver uma situação problema e já que conhecemos as ideias de adição e subtração, vamos agora à prática. Combinado? Numa banca de revista foram vendidas pela manhã 249 revistas e no período da tarde foram vendidos 237 jornais. Agora responda as perguntas de acordo com o problema. Olha só, a partir de agora nós vamos utilizar diferentes estratégias para resolver os cálculos. Combinado? A primeira situação, a gente vai precisar calcular o total de revistas e jornais vendidos aproximadamente. O que seria essa palavra aproximadamente? Significa que nós vamos utilizar a estratégia de estimativa, ok? Estimativa significa que eu vou chegar a arredondar um número próximo. Não precisa ser um número exato. Ou pode ser um arredondamento para mais ou para menos. Combinado?
Então, se eu tenho, olha as informações numéricas, eu tenho 249 revistas. E eu tenho, à tarde, que foram vendidos 237 jornais. Se eu estou querendo fazer uma estimativa, eu não preciso de cálculo. Eu vou observar que esse número, os dois números, trabalham com a ordem das centenas. Lembram? Centena, dezena, unidade. Se eu somar os dois números da centena, 2 mais 2, que na verdade 200 mais 200, 400. Então vamos para as respostas? Letra A, 300. Se eu juntar essas duas quantidades, porque eu quero saber o total de revistas e jornais, eu vou poder ter um número menor? Não vou poder ter. 500 está na faixa? Porque eu somei 2 mais 2, 4. 500 está na faixa, né? E letra C, 1000. Eu ouvi daí? Você fez o quê? Um cálculo de memória? Que 5 mais 5 dá 10? Exatamente. Então, para dar 1000, seria 500. Mais 500. Eu não tenho essa quantidade toda. Então, a minha estimativa é que eu tenha 500 revistas e jornais, materiais de comunicação vendidos no período de um dia, período da manhã e da tarde. Vamos resolver esse mesmo problema com essas mesmas informações, utilizando agora o método que o nosso livro Nossa Rede traz com Davi e Ricardo, que é o método da decomposição. A gente vai decompor esses dois números, 249 e 237. Mas eu não estou me lembrando muito bem o que é a decomposição. Na decomposição, vem cá, devemos escrever a soma dos valores representados por cada algarismo. Eu falo sempre para os meus alunos que um número, ele é um pedaço de carne que a gente corta em bifes, pedaços de carne. Exatamente como o número. Nós temos os pedaços que são os algarismos em suas respectivas ordens. 9 está na unidade, ele vale apenas 9. 4 na dezena, o valor desse algarismo 4 é 40 unidades. E 2, o algarismo 2 na centena, ele tem valor posicional nessa ordem de 200 unidades. Então, essa é a decomposição do número. 237, vamos lá? 2 na centena tem valor de 200 unidades. 3 na dezena tem valor de 30 unidades. E 7, o algarismo 7, tem valor de somente 7, 237. Então, essa é a representação de decomposição desses dois algarismos. O que é que a gente vai fazer? Centena com centena, dezena com dezena, unidade com unidade. Combinado? 200 mais 200, 400. 40 mais 30, 70. Estão observando que a Pro está juntando centena com quem é centena. As ordens, o valor posicional de cada número. Falta o quê? Unidade. Eu ia falar centena, mas é unidade. Sobrou só para a gente unidade. 9 mais 7. Exatamente. 9 mais 7. 16. Ainda podemos decompor 16? Podemos. 400 mais 70. Como é a decomposição de 16? 10 mais 6. E agora nós vamos poder resolver muito mais rapidamente esse problema. 480, 70 mais 10, 80. Esse é um cálculo que nós já temos de memória, porque são números redondos. 70 mais 10, 80, 86. Ok? E agora, nós temos uma última resolução, última estratégia para resolver o mesmo problema. Agora, eu quero saber qual foi o período do dia que teve maior venda desse material. Foi no período da manhã ou no período da tarde? 249 pela manhã.
237 à tarde. A gente... Esse ou esse? Qual é o maior número? Olhando pela posição da centena, igual. Eu preciso agora olhar para o algarismo que está na ordem da dezena. 4 na dezena, 3 na dezena. Qual o maior? Beleza. 4 na dezena. Então, o maior período do dia foi o período da manhã, com 249 revistas vendidas. Segundo está me perguntando quantas revistas foram vendidas a mais do que a quantidade de jornais. O que significa esse a mais? Vai ser um problema de mais? Se liga agora na telinha. Cuidado com essa palavra a mais. Nos problemas em que há comparação a mais ou a menos, o que quer se saber é a diferença. Viram que a Pro grifou? Grifei a palavra diferença. Diferença entre as quantidades. Diferença é um cálculo de subtração. Muito bem. Vem para cá, 249 menos 237. O que eu quero saber é a diferença. Quanto falta para que os jornais fossem vendidos e ficassem com a mesma quantidade de revistas? Então, quanto falta, eu vou resolver com um problema de subtração. 9 menos 7. Lembrando, quarto e quinto ano, que começamos pela ordem da unidade. 9 menos 7, 2. Cálculos de memória. Ordem da dezena, vou para a ordem subsequente. 4 menos 3, 1. Última ordem para subtrair centena. 2 menos 2, não sobrou nada. Então, faltam a venda de 12 jornais para que as duas quantidades ficassem iguais. Combinado? Olha só, eu estou falando que nós vamos resolver diferentes situações, problemas, utilizando diferentes estratégias de cálculo. Não existe só a conta armada. Utilizamos a primeira vez por estimativa, a segunda por decomposição. Essa terceira foi conta armada. Vamos para o próximo problema? Ai, tá dando uma fome olhando essa foto. No lanche da escola foram oferecidos 154 sucos de laranja e 45 de goiaba. Quantos sucos de laranja foram oferecidos a mais que os sucos de goiaba? Vamos buscar as informações numéricas e aquelas palavrinhas-chave do nosso problema? Observa bem, 154 sucos de laranja e 45 sucos de goiaba. Deixa eu colocar uma letra G para goiaba. Olha nosso destaque da informação e laranja L. O que é que eu quero saber com o problema? Você já achou, né? Ah, essa turma do quarto e quinto ano tá sabida. A mais. Quantos sucos de laranja foram oferecidos? A mais. Poderia também trazer a menos? Poderia. Quantos sucos de goiaba foram oferecidos a menos do que os sucos de laranja? Então, a gente já sabe que a gente vai trabalhar com a ideia da subtração. Eu preciso encontrar a diferença entre essas quantidades. Então, se é diferença de quantidades, é um problema de subtração. Ok. Precisamos agora organizar, estruturar essa conta. Finge que você não viu. Por favor. Eu tenho 45, não é? 45 sucos de laranja. Como vai ser a organização desse número 45 aqui, sabendo que 45 só tem apenas duas ordens e 154 tem 3 ordens? A organização começa pela ordem da unidade. Desculpa, pela ordem da unidade. Então, unidade eu tenho o número 5. Dezena eu tenho o número 4.
Lembrando que a organização é cada número, cada algarismo embaixo um do outro, na sua ordem. Se a gente for lembrar, a gente tem um quadro valor de lugar. Ele está ali, ó, invisível, mas essa arrumação é extremamente importante para a gente não errar na hora do cálculo. Não esquece do sinal da operação e vamos lá. Aqui eu tenho uma estrutura, a estrutura chamada de algoritmo. Exatamente, esse é o algoritmo da subtração. A primeira parcela se chama minuendo, a segunda parcela subtraindo e abaixo nós temos o resto ou diferença. Aquilo que sobrar, né? O resto ou diferença. Nós vamos desordenar a ordem da dezena porque o minuendo 4 não é o suficiente para tirar 5. Eu só tenho 4, não tenho como tirar 5. Então, vamos desagrupar, tirar apenas uma dezena. E essa uma dezena que vale 10, vai ser reagrupada na ordem da unidade. Então, 10 mais 4, 14. Mas lembram que eu tinha 5 dezenas? Eu tirei uma. Sobram 4 dezenas. Exatamente. 14 menos 5, agora eu consigo realizar. E lembrando que não é tomar emprestado, porque a gente não vai devolver. Ok? A gente só toma emprestado aquilo que a gente devolve. A gente desagrupou, desordenou e reagrupou em outra ordem. Combinado? 14 menos 5, 9. 4 menos 4, ok? 0. Qual o algarismo que está aqui na frente do 45? O 0. Ele não precisa ser escrito, mas ele está ali. 1 menos 0, 1. O 0 tem um valor fundamental, olha ele aqui. Quando ele está em determinada posição, ele precisa ser escrito, pois ele tem um valor. Ele compõe um número, mas aqui, como ordem, ele não tem valor de algarismo, ok? Vamos lá? Olha o que a Pro explicou. Essa foi uma situação de reagrupamento e aconteceu quando o minuendo foi menor do que o subtraindo. E nesse caso, fizemos uma troca com a ordem anterior, não é verdade? Pedimos, né, a ordem da dezena, uma dezena, para o grupo, para a ordem da unidade. E foi o que nós aprendemos a chamar de pegar emprestado. Vamos agora a uma outra situação? Pega a ideia de adição ou de subtração. Marcos percorreu 15 quilômetros de uma corrida, cujo trajeto total foi de 45 quilômetros. Quantos quilômetros ele ainda precisaria correr para completar essa corrida? Sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma reta. Imagine que estamos numa pista de atletismo, ok? Ele tem um total. O total dessa reta é de 45 quilômetros. Quanto Marcos já percorreu e quanto ele ainda falta? Ele já percorreu 15 quilômetros e ainda falta, olha só, o tanto que falta para Marco percorrer. Essa ideia de completar quanto ainda falta é a ideia de subtração. Então, sabemos que vamos utilizar uma conta de subtração. Lembram lá as 4 ideias de subtração? Retirar, separar, completar e comparar. Essa é uma dessas ideias. Eu somando 15 mais esse tanto de percurso que ainda falta é o que vai me dar o total. Lembram do quebra-cabeça? Juntando, ou seja, uma adição, eu tenho o meu total. Mas com uma adição eu não vou conseguir resolver o meu problema porque me falta esse pedaço que está sem quantidade. Então, agora eu preciso de uma subtração, de uma conta de subtração para resolver.
complementar a adição. 5 menos 5, 0. 4 menos 1, 3. Qual a resposta correta? Letra A, B, C ou D? Boa! Quinto ano e quarto ano, ó. Muito bem. Letra B, 30 quilômetros para Marco percorrer, né? Finalizar essa corrida. Vamos lá? Próxima situação e última, hein, galera? Já utilizamos o quê? Estimativa, decomposição, o algoritmo, que é aquela conta armada. Fizemos até a utilização, isso aqui é uma reta. Exatamente, a reta numérica. E falta mais uma, que é a do cálculo mental. Cálculo mental também se ensina, é uma estratégia utilizada muitas vezes que a gente vai registrar no caderno. A gente vai utilizar cálculos de memória, mas vai também fazer o registro. Vamos lá? Uma das turmas do quarto ano da professora Ana Lúcia tem 22 meninas e 18 meninos. Quantas crianças tem nessa sala de aula? 22 meninas e 18 meninos. Eu quero saber o quê? Total. Lembra aquele gráfico mais ou menos que eu fiz no início? Eu juntei, olha só, as partes. Meninos e meninas, eu tenho um todo, eu tenho um total. Só que aqui eu vou utilizar, sabe o quê? Cálculo mental. No cálculo mental, a gente vai arredondar. Eu falei isso no início da aula. Ou a gente vai arredondar para cima, para números altos, ou para números mais baixos, ou para baixo. Ok? A gente vai arredondar um dos dois números para uma dezena inteira. Sabe o que são as dezenas inteiras? Aqueles números redondos. 10, 20, 30, 40, 50. Isso aí. Vamos arredondar para uma dezena inteira mais próxima. Qual dos dois números está mais próximo de uma dezena inteira? Exatamente. O número 18 está mais próximo do número redondo? 20. Boa! Mas para eu chegar até o número 20, eu precisei aumentar quanto? Mais 2. Agora, esse mais 2 que eu emprestei, lembra que a matemática é um banco, eu vou tomar de volta, ok? 22 mais 18, porque eu vou juntar quantidades. 18 não, 20. Lembra que eu arredondei, ok? Arredondei para uma dezena mais próxima. 22 mais 20, 2 mais 0, 2. 2 mais 2, 4. 42. Eu sou banco, vou tomar de volta. 42 menos 2, 40. Os dois que eu precisei arredondar para a dezena inteira mais próxima, eu tomei de volta. Combinado? Olha a Paula aí. Paula fez exatamente como a Pró Tereza fez. Um arredondamento. Essa é uma estratégia de cálculo mental. Ufa! Chegamos ao final da nossa aula. Verdade, o que foi que a gente aprendeu? As ideias de adição e subtração. Aprendemos também diferentes estratégias para a resolução dos cálculos e resolvemos muitas situações e problemas. Tiraram fotos de todos para resolver depois? Prepara o livro. Quarto ano, páginas de 43 a 51, você pode revisar mais sobre essas informações. E a turma do quinto ano não tem não? Tem, sim senhor. A turma do quinto ano vai ver também da página 20 a 25 no livro Nossa Rede. E ó, te espero para a próxima aula. Até mais!